Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta o tema Redução de custos de manutenção com Lean. A apresentação será realizada por Moisés Fernandes, engenheiro industrial mecânico e mestre em tecnologia de materiais e processos industriais, e um entusiasta da manutenção como protagonista na gestão das empresas. Desejo a todos um ótimo webinar. A manutenção é uma função estratégica. Ela sendo uma função estratégica, ela precisa fazer com que o desempenho dela reflita diretamente em economia e redução de custos, né? O desempenho da manutenção está diretamente relacionado ao bom funcionamento dos ativos e com que esses ativos consigam gerar valor para a organização. Então, dentro desse cenário que a gente vive hoje, ele é muito importante a gente estar detalhando o que se pode fazer para melhorar o desempenho da manutenção, gerar economia e reduzir os custos. Então a primeira coisa que é importante, pessoal, a gente estabelecer que o custo da não manutenção. A gente sabe muito bem, é bastante cobrado dentro do setor da manutenção, o custo de manutenção, mas antes eu gostaria de falar do custo da não manutenção, que é o custo de eu ter uma manutenção ou mal gerida, né, ou ela não estabelecida. Então assim, o que acontece quando eu tenho o custo da manutenção? Ele é muito maior do que o custo da manutenção. E isso a gente percebe já no primeiro item aqui. O lucro cessante. O que é o lucro cessante? É a interrupção do meu processo produtivo, do meu negócio, onde está gerando valor, dos meus equipamentos, pense em equipamentos, linhas, então no processo produtivo, e eu interrompo ele por uma quebra ou por outros motivos, mas principalmente vamos focar na quebra aqui. Então quando eu tenho uma interrupção no meu processo produtivo, eu deixo de entregar para o meu cliente final o produto que ele quer. Além disso, eu vou estar perdendo então em qualidade, vou estar perdendo em seguranças. Então outro impacto da não manutenção dos equipamentos são acidentes e impactos ambientais. A gente vê aí na mídia vários acidentes e impactos por uma má gestão de manutenção ou por uma má gestão da empresa como um todo. Então isso também é a não manutenção. O custo da não qualidade de produtos. A manutenção, por ser a principal responsável por gerir os equipamentos e o bom funcionamento deles, uma vez que isso não acontece, vai afetar diretamente na qualidade dos produtos. Se o equipamento ele não está bem regulado, se o equipamento ele não está bem lubrificado, se não está bem ajustado, todos esses pontos eles vão refletir diretamente na não qualidade dos produtos. Então, quando eu não tenho uma manutenção eficaz, acontece esse tipo de problema. Um outro ponto que eu vejo extremamente importante, principalmente no momento que a gente vive, se eu não tenho uma manutenção adequada, eu reduzo a vida útil do meu equipamento. Nós pensando na questão do investimento para novas máquinas, né? Imaginando que a gente vai ter um equipamento que a gente vai reduzir essa vida útil, a gente vai estar perdendo muito no negócio, vamos estar perdendo muito dinheiro dentro dessa estrutura, né? E o último ponto ali, não menos importante, é o retorno sobre o investimento, ele é comprometido. Quem é que já passou aí por um caso, comente aí no chat, que o equipamento ele estava previsto para ser feito, então, por exemplo, ele estava previsto para ser colocado para rodar e gerar produtos bons no mês de janeiro, então todo o equipamento ele foi comprado, foi feito todo o payback lá, o cálculo para verificar o retorno sobre o investimento, ia ser iniciado o startup da máquina em janeiro. Só por causa de uma falha no projeto, uma questão de falta de treinamento, outras questões que influenciam diretamente nisso, o equipamento começou a rodar em março, começou a rodar em abril ou mais para frente ainda. Todos esses meses que o equipamento ele deixou de produzir, quando eu faço o cálculo lá do retorno sobre o investimento, quando eu faço a aquisição de uma máquina e calculo quanto ela pode produzir durante um período, isso não acontece por causa que o equipamento ainda não está rodando a pleno, e isso é perda de dinheiro. Então aumenta o meu retorno sobre o investimento, e o meu retorno sobre o investimento ele fica comprometido. Então é importantíssimo a gente perceber o custo da não manutenção. Como uma manutenção mal estruturada, ela pode gerar diretamente esses impactos aí para o negócio. Então é muito importante a gente pensar nisso. Como eu faço então para mudar esse cenário? O que eu preciso fazer? Como é que inicia a transformação das empresas? Porque esse é um cenário bem comum dentro de vários negócios.
O que eu percebo é que cada vez mais as empresas elas estão trabalhando no conceito de Lean, no conceito de eu agregar valor para as partes interessadas no negócio, né? Trabalhando a fim de eliminar os desperdícios. Então, eu vou estar citando alguns pontos que eu acho que são extremamente importantes para essa transformação. Primeiro ponto, a habilidade de cultivar a liderança. Mais do que nunca, as lideranças, os gestores e toda a cadeia de líderes vão ter que estar direcionando a equipe para tomar as melhores decisões. Então, dentro disso, a habilidade de cultivar a liderança, o líder então ele vai ter que prover os recursos para que a equipe consiga desenvolver o seu trabalho. O líder ele vai ter que estar desenvolvendo a estratégia juntamente com a equipe, mas ele vai ter que estar direcionando essa estratégia, vai ter que estar alinhando os processos para que a equipe e as pessoas envolvidas consigam entregar um resultado. Então, a habilidade de cultivar a liderança é fundamental. O segundo ponto, equipes e cultura para criar estratégias. Mais do que nunca as pessoas vão ter que pensar, explorar as possibilidades, rever os processos, rever as estratégias, vão ter que estar fazendo toda uma análise crítica dos resultados da manutenção para que a gente consiga ter um resultado diferente. Às vezes com redução do valor destinado para manutenção, mesmo assim vai ter que garantir o desempenho. Então a gente vai ter que ser muito criativo e ter trabalhando em conjuntos. Outro ponto importante também é a construção, né? Construir relacionamento com os fornecedores. Aqui pega tanto os fornecedores de materiais, peças sobressalentes, quanto fornecedores de serviço. Então vai ter que estar bem alinhado o fornecedor, a parte então da manutenção, para que consiga gerar um resultado adequado que é necessário. E manter uma organização de aprendizagem. Todo o histórico de aprendizado que a gente tem envolvendo as pessoas, toda a estratégia de gestão, ela tem que ser trabalhada para que consiga, através dos acertos e dos erros, consiga gerar uma organização que aprende e evolui seus resultados. Então, para ter uma transformação da empresa como um todo, para esse cenário específico e para o que a gente vai estar vivendo à frente, é muito importante a gente estar trabalhando esses 4 pontos. E aqui o que é importante, não trata-se só de copiar políticas e procedimentos. É preciso compreender, adaptar e melhorar para atender com eficiência as demandas do negócio das pessoas envolvidas. Não existe fórmula mágica. Eu vou estar mostrando aqui, a gente vai estar conversando e ao final respondendo algumas perguntas, mas não existe uma fórmula mágica. Aqui são alguns direcionamentos que são importantes, que são aplicados em diversas empresas, que dá certo. Mas, de qualquer modo, tu sempre precisa adaptar a tua realidade para ver se aquela prática faz sentido ou não. Então, não se trata só de copiar, não existe uma fórmula mágica. A manutenção, pessoal, então ela precisa, dentro desse contexto, estar orientada para o negócio. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? O ativo ele deve gerar valor para o negócio. O que é um ativo dentro desse contexto? Eu estou falando de um equipamento, eu estou falando de uma linha de produção, eu estou falando de uma ferramenta. Então, todos os ativos físicos, eles precisam agregar valor para o negócio. E eu preciso equilibrar, explorar as possibilidades e equilibrar 3 fatores fundamentais. Isso aqui é muito dito na gestão de ativos. A manutenção ela tem que estar alinhada à gestão de ativos e ela precisa entender, então, que é diretamente responsável pelo desempenho dos ativos. Quando eu falo em desempenho, eu estou falando em performance, eu estou falando em produtividade, eu estou falando em qualidade. Então, pensem em tudo que está relacionado à entrega de valor. Então, esse é um dos principais pontos. Outro ponto importante que a manutenção ela precisa equilibrar é o risco. Risco de uma parada imprevista. Qual é o impacto da parada de uma linha? Tanto a nível de segurança, tanto a nível de qualidade, tanto a nível de faturamento para a empresa. Então é importante eu estar trabalhando esses fatores. De que forma eu vou reduzir esses riscos, de que forma eu vou trabalhar para minimizá-los. E o custo. Então o custo tanto de produção, com matéria-prima, com pessoal, quanto de manutenção, quanto de energia. Então, com esses 3 fatores aqui, a manutenção orientada ela vai começar a equilibrar esses fatores para que consiga gerar um resultado que a empresa precisa. Então, imaginem que esses 3 fatores eles devem estar equilibrados. Seria muito fácil
eu aumentar o desempenho aumentando o custo. Seria muito fácil eu melhorar o desempenho aumentando o custo. Mas a gente sabe que no mundo real eu preciso garantir um determinado desempenho com um determinado custo. E esse equilíbrio desses fatores e risco são fundamentais para que eu consiga, de fato, que o ativo agregue valor para o negócio. Qual é o compromisso da manutenção dentro desse cenário? Então, precisa que os ativos estejam funcionando da maneira prevista. Então, aqui eu estou diretamente relacionado à performance. Então, o que seria a performance? O equipamento ele foi projetado para produzir 100 unidades por hora, que de fato ele consiga produzir aquelas 100 unidades de um determinado produto por hora. Então, isso eu chamo de performance. Também dentro da maneira prevista, eu estou falando a nível de qualidade. Se são 100 peças que eu preciso produzir, essas 100 peças precisam estar boas. Então não adianta eu produzir 100 peças, que estava previsto para aquele período, só que aquelas peças, 20 peças, elas vão para rejeito, vão ser refúgio ou coisa do tipo. Então não é esse o propósito. O propósito é que eu consiga fazer um equipamento ativo, né, que ele trabalhe da maneira prevista. No período previsto, então é dentro está diretamente relacionado à disponibilidade. Então o de cima ali, a maneira prevista é performance e qualidade, e ali é o período previsto e a disponibilidade. Para quem conhece tanto o TPM, conhece a estrutura do Lean, vai lembrar daquele indicador chamado OEE, que é a eficiência global dos equipamentos, que justamente fala desses três fatores: disponibilidade, performance e qualidade. E por fim, pelo custo previsto. Então, o compromisso da manutenção é que de fato consiga entregar esses fatores dentro de um custo previsto. Uma vez que consegue fazer essa entrega, vai melhorar a segurança, melhora a estabilidade do processo, a previsibilidade, o custo e a confiança. Então, esse cenário é o que a manutenção ela precisa ter como norte, como compromisso. Precisa estar contribuindo, o seu desempenho precisa estar contribuindo para esses fatores. Falando agora a respeito de gerar economia e redução de custos, a manutenção ela precisa ter o entendimento dos custos operacionais, porque ela consegue contribuir de forma muito positiva para isso. Primeiro, custo de produção. Basicamente, o custo de produção está se referindo a matérias-primas, a mão de obra, a questão de energia, custo de manutenção e toda essa estrutura que é necessária para que eu consiga entregar o produto acabado. Quando a gente fala em matéria-prima, fala em outros fatores que estão dentro desse custo de produção, talvez a gente possa se perguntar, tá, mas o que a manutenção tem a ver com isso, né? O que a manutenção pode contribuir, por exemplo, para um ganho em matéria-prima? Não faz sentido, né? Mas se a gente for a fundo, se o equipamento ele tem algum problema de regulagem, se ele tem algum problema de ajuste, ele não está bem conservado, provavelmente ou possivelmente ele pode estar impactando na qualidade, pode estar impactando diretamente na matéria-prima, por exemplo, numa embalagem ou no próprio produto da matéria-prima que está fazendo o processo ali de transformação. Então a manutenção ela pode contribuir com esses fatores. Um outro ponto importante também da redução dos custos operacionais é o custo com energia. Então a manutenção pode fazer e deve, normalmente os projetos de eficiência energéticas acaba caindo para a manutenção se torna responsável por isso, justamente porque tem muitos ganhos que podem ser feitos, tanto na questão de eficiência, fator de potência, projetos então de melhoria de iluminação. Então tem N coisas que a manutenção pode estar fazendo, principalmente do equipamento ele está rodando dentro da condição adequada, para que o custo de energia ele fique adequado. Um caso assim, bem clássico dentro desse custo de energia se refere à questão do ar comprimido, né? Vazamentos de ar comprimido pela fábrica, o que acaba gerando um maior consumo de energia elétrica, né? Porque eu estou com vários pontos de vazamento, não necessariamente esse ar comprimido está entrando na linha para os equipamentos, e sim está sendo perdido. Então isso aumenta o custo de manutenção, aumenta o custo de energia, e a manutenção poderia evitar, por exemplo, com uma técnica de manutenção preditiva de ultrassom, onde vai verificar os pontos onde tem vazamento, por exemplo, né? Então, olha quanta coisa a manutenção consegue estar trabalhando para reduzir os custos gerais de operação. E propriamente dito, que é o nosso foco aqui, o custo da manutenção. Quais são as principais ações que a gente precisa fazer
para que consiga ter então os custos de manutenção adequados. Primeiro ponto, pessoal, analisar o custo de manutenção atual. É muito importante eu ter o domínio dos custos de manutenção. Quais são os principais fatores dentro do custo de manutenção? Com mão de obra, materiais, serviços terceiros. Tem empresas ainda que controlam a questão da própria depreciação do equipamento e a questão do lucro cessante, que seria paradas por quebra que impactam nesse valor. Mas principalmente lembrem desses três fatores: custo de mão de obra, de materiais e sobressalentes. Então eu preciso saber como é que está esses custos, qual o equipamento que eu estou investindo mais recurso financeiro. Esse equipamento ele é crítico, ele está dentro das minhas prioridades, dentro da minha gestão, ou é um equipamento que eu já poderia ter feito a troca dele, ou poderia ter feito a substituição, um retrofit, uma reforma. Então eu preciso ter uma análise do meu custo de manutenção. Outro ponto importante dentro dessa análise de custo é eu conseguir separar o custo de manutenção, que seria dentro da visão de custo, seria o OPEX, que seria o custo para manter os equipamentos rodando, e a parte do CAPEX, que seria dos investimentos para aquisição de novos bens. Então isso tem que estar separado da manutenção, eu não posso ter esses custos juntos. Porque quando eu for fazer uma análise, muitas vezes eu fiz um investimento no equipamento novo, eu fiz um retrofit na máquina, no qual esse equipamento ele vai ter mais 10 anos de vida útil, coloquei alguma tecnologia diferente nele, que está como custo de manutenção, mas na realidade é um investimento para a empresa, aumenta o patrimônio da empresa. Então isso é importante, eu conseguir fazer essa separação do custo de manutenção e os investimentos. Outra questão que é importante nesse momento é rever o orçamento anual por equipamento. Quem faz lá o budget para o ano vai saber que então eu elenco todos os meus equipamentos e verifico tudo que eu vou ter de manutenção preventiva, que seriam as trocas periódicas, tudo que eu vou ter então de materiais que eu sei historicamente que eu utilizo nesse equipamento, se vai ter uma grande reforma. Então, por equipamento eu verifico o meu orçamento. Por que isso é tão importante? Uma vez que veio uma redução de custos, que com certeza esse momento ele vai exigir, em outros momentos sempre tem esse ponto a ser tratado, que é a redução de custos, eu sei exatamente o que eu previ de orçamento para cada equipamento. E eu vou começar a fazer um corte, uma vez que seja necessário, do equipamento de menor criticidade para o equipamento de maior criticidade. Então isso é importante. Se eu tenho equipamento definindo um orçamento específico para equipamento, vai facilitar a minha tomada de decisão. Outro ponto extremamente importante que eu já mencionei, mensurar o lucro cessante por quebra. Então eu preciso saber quanto é o custo do meu minuto parado da minha linha crítica, a linha que é gargalo da minha empresa. Não só eu como gestor, não só eu como líder, mas toda a minha equipe técnica tem que saber. Se determinado equipamento parar, são R$500 que esse equipamento por minuto ele poderia estar gerando de lucro para a empresa, que ele não está gerando devido a uma quebra. Então isso tu começa a trabalhar a consciência e a importância. Por que a gente fala tanto em confiabilidade? Que é não falhar. Justamente porque eu preciso então que se teve uma falha, teve uma parada imprevista, eu vou estar impactando diretamente no faturamento da minha empresa. Imagine vocês, tem empresas que nesse momento estão reduzindo a sua demanda de produção. Então se eu reduzo então a minha demanda de produção, eu reduzo com certeza o meu faturamento. Se eu tenho um custo por paradas imprevistas muito grande e o meu faturamento está menor, a minha margem de lucro da empresa ela começa a ser comprometida. Essa diferença entre o meu lucro e o meu custo, que vai dar justamente a margem, né, meu faturamento e o meu custo, então vai reduzir diretamente a minha margem. Então as empresas que estão com uma demanda reduzida, se torna ainda pior uma parada esse lucro cessante. Então é importante a gente ter isso em mente para que consiga trabalhar melhor a questão de redução de custos, que é o nosso objetivo, gerar economia e reduzir custo. Então essas são as principais ações. Buscar inovação e preço competitivo com fornecedores. Buscar soluções inovadoras significa o seguinte: eu não vou focar somente na redução de custos ou nos preços que eles sejam cada vez menores. Eu vou verificar o custo-benefício. Quando eu faço a aquisição de uma peça para reposição da manutenção, uma peça sobressalente, eu preciso observar
quanto tempo, qual é a durabilidade dessa peça, qual o tempo médio entre falha dessa peça prevista lá pelo meu fornecedor. Então não adianta eu comprar uma peça com valor menor, sendo que a durabilidade dela também é menor. Em muitos casos, uma peça com valor um pouquinho acima vale a pena por essa questão do tempo médio entre falhas. Então, se eu tenho um intervalo maior entre a falha, para a manutenção é melhor e para a empresa também se torna melhor. Então, a busca por inovação significa justamente isso. Compartilhar os pontos críticos, onde eu tenho maior custo, que a gente viu lá em cima, né? Na analisar o custo de manutenção. Eu estou tendo um custo muito grande, por exemplo, com rolamentos. Então, vou verificar com meus fornecedores se aquele rolamento, ele de fato é o melhor para aquela determinada função. Também questão de lubrificação. Eu vou fazer uma especificação no lubrificante adequado para que eu tenha maior vida útil do meu equipamento. Então, eu preciso envolver meus fornecedores, olhando a nível de peças e fornecedores de serviço, nessa questão de melhoria dos resultados. Isso é um trabalho em conjunto, então ele é muito importante. E por fim, dentro dessa estrutura de redução de custos, eu preciso estar criando metas de redução. Como é que eu vou estar fazendo isso? Eu já vi várias empresas utilizarem um controle diário do custo de manutenção. Então, diariamente se verifica num gráfico como é que está a evolução do custo, de quanto está subindo do primeiro dia até o dia 30. Eu não vou ter surpresa lá no final do mês para ver quanto foi o custo da manutenção, porque na realidade eu estou acompanhando isso diariamente. E isso é algo que é comum dentro do diálogo da manutenção da equipe, porque a equipe tem que ser a principal envolvida. Porque quando ele for fazer, por exemplo, uma rota de inspeção, quando ele for estar fazendo uma manutenção preditiva, ele sabe quanto custa aquela peça, se vale a pena eu manter aquele equipamento rodando com uma determinada falha, ou se vale mais a pena eu parar o equipamento, fazer a troca, porque o custo, o lucro cessante da empresa vai ser afetado. Então, esses pontos eles precisam ser bem trabalhados dentro desse tópico de gerar custo. Então, aqui eu fiz uma lista, né? A gente preparou uma lista de itens que são importantes para a redução de custos. Partindo agora para a questão do desempenho da manutenção, a gente percebe que é importante alguns fatores dentro da estratégia de manutenção para eu conseguir um desempenho máximo dentro da manutenção. O primeiro ponto é uma palavra que, enfim, tem algumas pessoas que conhecem, têm familiaridade, a mantenabilidade. É uma característica de projeto, então a questão da mantenabilidade, quanto tempo, qual vai ser o custo para manter um determinado item, mas aqui a gente simplifica o que significa a mantenabilidade, que é a agilidade na intervenção. Então, quando eu falar em mantenabilidade, eu preciso pensar em todos os fatores, todos os requisitos que eu preciso fazer para melhorar a agilidade na intervenção. Por exemplo, oficina, a minha oficina está bem equipada, o meu técnico ter o ferramental adequado para conseguir ter agilidade na intervenção, eu preciso ter conhecimento técnico, então eu preciso desenvolver minha equipe, eu preciso então ter um sistema de ordem de serviço, uma sistemática de abertura de ordem de serviço e toda essa cadeia até o fechamento de uma forma ágil. Eu preciso ter um estoque de peças sobressalente adequado. Para isso eu preciso então estar verificando o meu histórico de consumo, qual peça consome mais, meus planos de manutenção preventiva, porque quando a gente fala em mantenabilidade, agilidade na intervenção, a gente não está se referindo só a reparos, a conserto, a gente também está falando em serviços programados, serviços preventivos. Então tudo que vocês imaginarem que vai facilitar a agilidade na intervenção, a gente precisa estar trabalhando. Por exemplo, uma coisa que já tem empresas que utilizam até digitalizado, são os arquivos técnicos. Então, o técnico ele tem alguma dúvida sobre a questão de especificação de uma peça ou, de repente, um diagrama elétrico ou algum sistema pneumático, ele busca no manual da máquina, dentro de um arquivo técnico que já estava previamente organizado, essa informação para que consiga ter agilidade na intervenção. A agilidade na intervenção ela vai estar agindo diretamente na disponibilidade. E como a gente viu, o desempenho é composto pela agilidade na intervenção. Outro tópico importante é a confiabilidade, que basicamente, de uma forma simples, é que não ocorra falha no equipamento. Então, esse ponto eu preciso estar fazendo uma estruturação dos meus planos de manutenção preventiva,
a criação dos planos de manutenção, de lubrificação, de preditiva, rota de inspeção. Então aqui eu começo a trabalhar todos os aspectos que são diretamente relacionados a não falhar. Então um indicador que é importante na confiabilidade, além da própria disponibilidade, é o MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Então eu verifico de quanto em quanto tempo o meu equipamento está falhando, um conjunto específico, um item específico. Então eu trabalho nessa segunda diretriz da manutenção. Eu tenho certeza que basicamente esses dois pontos aqui, boa parte das empresas de vocês já conhecem, as empresas elas têm bastante familiaridade, talvez não com os nomes, mantenabilidade, confiabilidade, mas com as práticas sim. Eu vou estar trazendo aqui um terceiro ponto, uma terceira diretriz no desdobramento das estratégias da manutenção, que se torna fundamental. As empresas nos últimos anos têm trabalhado com isso, mas hoje, se tu não utiliza isso, tu vai ter que estar trabalhando, que é a proatividade, que é focar na melhoria contínua. Então isso é fundamental. O que eu trabalho aqui? Análise de falha, para eu verificar, eu tenho um plano de manutenção preventiva, só que meu equipamento continua quebrando, meu equipamento continua apresentando falha. Aonde eu vou conseguir buscar uma solução é através da melhoria contínua, é através da análise de falha, por exemplo. Eu vou estar implementando a engenharia de manutenção, que vai estar verificando os procedimentos, que vai estar verificando os indicadores, que vai estar criando toda uma estrutura para que eu consiga melhorar minha mantenabilidade e melhorar minha confiabilidade. Então, com essas três diretrizes, com esses três pontos aqui, eu consigo ter um grande desempenho na manutenção. Eu melhoro meus resultados a partir disso. Então é importantíssimo vocês gravarem essas três formas de atuar na manutenção. Então para isso, né, pessoal, para eu melhorar o desempenho da manutenção, eu preciso avaliar os resultados. Então dentro disso aqui eu tenho que medir os resultados. Dentro dos resultados aqui eu trouxe 6 indicadores que são importantes da gente estar controlando dos equipamentos, e vocês vão perceber que eu vou estar falando de 3 palavras que a gente precisa também saber muito bem a diferença: eficiência, eficácia e efetividade. Quando eu falo de cumprimento de um plano de manutenção preventiva, por exemplo, ali naquele primeiro item, plano de manutenção, cumprimento, uma meta seria 95%, uma referência de mercado 95%. E eu tenho o backlog, que seria a carga de serviço pendente. Então, se não entrasse nenhum outro serviço agora, quanto tempo eu teria ainda de serviço a ser feito, né? Uma carga de serviço pendente de 2 a 4 semanas. Quando eu estou falando de cumprimento e backlog, manutenção planejada e backlog, eu estou falando de eficiência. E eu estou me referindo a processo. Então, pode acontecer de eu ter 95% de cumprimento do meu plano de manutenção preventiva e eu ter uma disponibilidade baixa? Pode. Se meu plano de manutenção preventiva não tiver focado nos pontos onde de fato precisa, onde realmente precisa uma troca, onde realmente precisa uma inspeção, pode ser que eu tenha um cumprimento de plano alto, porém eu não tenho resultado, que é esse segundo item que se refere à eficácia. Então, disponibilidade e confiabilidade é um controle de eficácia. Então, eu estou medindo resultado. Então, por exemplo, eu tenho um plano de manutenção preventiva de 95% atendimento e tenho uma disponibilidade de 95% como referência também. Dentro desses 5% aí de indisponibilidade, o que normalmente a gente divide? 1,5% para corretiva e o outro 3,5% para preventiva, para manutenção planejada. Então, isso é uma referência de mercado de 95%. Lógico, esses números que eu estou trazendo aqui para vocês é uma referência. De acordo com o segmento, de acordo com a criticidade dos itens, pode ser que varie. E o MTBF, então, a questão da confiabilidade, o tempo médio entre falhas de 100 horas. Então, uma falha a cada 100 horas. Tem empresas que têm uma falha a cada 6 meses. Tem empresas que têm uma... Então, assim, de novo, é uma referência. Estou me referindo a resultado. Eficiência, eficácia e, por fim, efetividade, que é o impacto. Então, o impacto para o negócio. Eu posso ter uma disponibilidade alta, porém eu não estou impactando diretamente no meu negócio. Então, eu preciso estar trabalhando dentro da produtividade, estar controlando a produtividade do meu equipamento. Para isso, então, eu coloquei como referência o OEE, que é o Indicador de Eficiência Global dos Equipamentos, que
como eu comentei anteriormente, se refere à disponibilidade, à performance e à qualidade do meu processo. Em torno de 85%. E outro fator importante ali, o custo de manutenção pelo faturamento bruto, que eu coloquei de 2% a 4%, que é o que normalmente acontece. Se a gente for pegar em algumas empresas, é um pouco abaixo, em torno de 1,5%, 1%. Então, de novo, é uma referência. Esses indicadores aqui, anualmente, tem uma pesquisa que é feita pela Associação Brasileira de Manutenção e ele traz ali os resultados que são importantes. Isso aqui, pessoal, com essa visualização dos resultados da manutenção, eu começo a medir o desempenho. E aí sim eu consigo propor ações de melhoria. Aqui a gente vai relacionar 5, no qual eu vou estar desdobrando agora mais a respeito de cada uma delas. O primeiro ponto que é importante para melhorar o desempenho, realinhar a estratégia de manutenção. Segundo ponto, aprimorar o PCM, que é a área, né, de apoio, que faz o planejamento, programação e controle da manutenção. Preciso aprimorar meu PCM. Preciso revisitar meus planos de manutenção. Planos de manutenção planejada. Então, preventiva, lubrificação, preditiva, inspeção de rota, então as técnicas que eu utilizo. Outro ponto importante que é essencial para eu melhorar meu desempenho é intensificar a análise de falha. Lembrem então, a análise de falha ela é uma ação proativa. Então, ocorreu uma quebra do equipamento, eu vou fazer uma análise para verificar qual foi a causa raiz desse problema. Se eu conseguir encontrar a causa raiz desse problema e eu fizer uma contramedida efetiva, esse problema ele não vai acontecer mais. Esse problema não acontecendo mais, eu deixo de ter a reincidência. Eu começo a ganhar, eu começo a melhorar meu plano de manutenção preventiva, Em alguns casos eu preciso fazer um projeto de melhoria do meu equipamento, então eu preciso intensificar a análise de falha. E o último item que a gente vai estar falando também a respeito é de criar grupos de melhoria, grupos de Kaizen, né, que seria de melhoria contínua. A manutenção ela participa muito de grupos de melhoria, as empresas que estão alinhadas ao Lean, né, principalmente, desses grupos Kaizen, ela participa muito como uma área de apoio, mas ela não faz melhorias internas dos seus processos, das suas estratégias para melhorar seu desempenho, melhorar seu resultado. Ela é muito uma área de apoio para estar fazendo para outros setores, o que gera resultado para a empresa, o que é muito positivo, né? Deve-se manter essa prática, mas que precisa olhar internamente para avaliar os seus processos. Então esses 5 tópicos é o que a gente vai estar comentando, eu vou estar comentando com vocês rapidamente aí sobre cada um deles. O primeiro ponto aqui, pessoal, realinhar a estratégia de manutenção. Vocês devem ter, então, as empresas normalmente fazem uma matriz de classificação, que leva em consideração a criticidade do equipamento para a produção, se refere ao processo produtivo, o impacto dele para a segurança, para o meio ambiente. Então se faz toda uma análise, uma matriz de classificação e defino quais os equipamentos são de criticidade A, quais equipamentos são de criticidade B e de criticidade C. Esse é o primeiro ponto para eu conseguir definir a estratégia, definir a criticidade do meu equipamento. A partir daí, eu crio as estratégias de manutenção. Então, para um equipamento de criticidade A, onde há um gargalo na minha empresa, onde é um equipamento crítico, o que eu vou utilizar para ele? Tudo que eu posso a nível de estratégia de manutenção, todas as técnicas para que esse equipamento não quebre, para que não tenha parada. Porque se esse equipamento quebrar, provavelmente ele vai estar interrompendo o meu faturamento, vai estar colocando em risco os colaboradores, vai estar colocando em risco o meio ambiente. Então o que eu vou fazer? Tudo que eu puder trabalhar a nível de confiabilidade, a nível de proatividade, de melhoria, eu vou estar trabalhando. Então aqui eu relacionei alguns planos. Plano de manutenção preditiva, análise de falha, grupos Kaizen. Então para esse equipamento de criticidade A, eu vou utilizar boa parte desses planos. Para os equipamentos de criticidade B, eu faço uma avaliação do que de fato precisa. E para os equipamentos de criticidade C, que são os que menos impactam no meu negócio, eu vou definir menos técnicas para ele. O que é importante, porque eu digo realinhar a estratégia nesse momento? Se eu tenho limitação de recursos, o que várias empresas estão vivendo no momento, eu vou começar a ter que ter uma estratégia de plano de contingência. Como é que eu vou deixar de fazer algum tipo de manutenção? Como é que eu opto por quais recursos financeiros eu vou destinar a que tipo de equipamento? Um dos direcionadores, não que seja o único, mas um dos direcionadores é justamente a minha estratégia de manutenção, a minha criticidade.
Vale a pena então eu deixar de fazer algumas práticas no equipamento C, no equipamento B, até chegar no equipamento A. Então eu consigo ter uma estratégia, um plano de contingência. O ideal é que a gente fizesse uma matriz e fosse verificando quais são os pontos. Então eu preciso fazer um realinhamento, um ajuste na minha estratégia, para que eu consiga, de novo, pessoal, sempre focando no desempenho da manutenção. O que eu vou trabalhar para que eu consiga entregar isso? Então, esse é uma primeira dica. Realinhar a estratégia de manutenção. Se tu mantém teus recursos financeiros da mesma forma, ok, então tu segue o plano que tu estabeleceu lá, a tua estratégia. Caso tu tenha redução do teu recurso financeiro, daí sim tu começa a fazer esse realinhamento. Outro ponto importante dentro do aumento do desempenho da manutenção é justamente eu melhorar o meu PCM, aprimorar o PCM. Então, a nível de planejamento, eu vejo muitas pessoas fazendo confusão entre planejamento e programação, o que seria um, o que seria outro. Então, quando eu falo de planejamento, eu estou me referindo ao que eu devo fazer, aonde fazer, como fazer, o método, né? A justificativa pelo qual eu vou fazer e quanto custa. Se eu estou falando de manutenção planejada, o meu planejamento eu preciso ter um mapa de 52 semanas. O que é esse mapa de 52 semanas? É uma estrutura que eu vou ter todos os meus equipamentos da minha fábrica listado, as 52 semanas do ano e quando eu vou fazer a manutenção planejada em cada um deles. Então eu vou relacionar se eu tenho manutenção preventiva, se eu tenho lubrificação, quantas horas eu vou dedicar à preventiva, quantas horas eu vou dedicar à lubrificação, quanto de material eu vou utilizar. Então, com o mapa de 52 semanas, eu consigo ter uma noção exata do meu cronograma anual. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso ter isso visível para a minha equipe, não só ter dentro do meu sistema, porque eu sei que tem muitos sistemas que já tem, mas isso precisa estar de uma forma visual, para que eu consiga ter um melhor gerenciamento. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ser aprimorado no planejamento. Dentro da programação, eu preciso enxergar, quando eu estou fazendo uma programação, me referindo à parte de manutenção planejada, que deveria ser aí basicamente onde a gente trabalhar, sei lá, 70%, 80% deveria estar trabalhando de forma planejada e os outros 20% ali de forma corretiva, vamos dizer assim. Então, por isso que eu estou me referindo mais à manutenção planejada. Na programação, eu preciso ter uma janela de programação de 60 dias. Então, a pessoa que está responsável por programar os serviços, quando vai fazer e quem fazer, ele tem que ter uma janela de uns 60 dias. Se eu pego meu mapa de 52 semanas e essa pessoa consegue enxergar 2 meses, ela consegue fazer uma programação mais adequada. Então, ela sabe a variação da demanda de produção, então ela consegue negociar com o PCP uma parada. Ela consegue então negociar, eu sei que vou ter uma redução de demanda de uma determinada linha nesse período de 60 dias, então eu vou fazer a manutenção preventiva nessa máquina. Então é importante dentro da programação eu estar trabalhando nessa janela de uns 60 dias. O que acontece muito? As empresas trabalhando com uma programação de 7 dias. Isso dá pouca margem de negociação para manutenção, o que acaba afetando diretamente no seu desempenho. Eu programo uma parada preventiva, uma parada para lubrificação, uma parada para uma atividade planejada e eu não consigo executar porque a produção não libera essa máquina. Quando eu tenho uma janela maior, eu sei mais serviços que eu vou ter para programar, eu consigo ter um poder de negociação maior. Então isso é importante também. A própria execução e controle, então o que é importante dentro desse contexto de PCM, a execução e controle, é que se faça a atividade da forma que tem que ser feita e faça o registro também das informações importantes, principalmente o registro de horas trabalhadas e peças sobressalentes utilizadas. A partir daí eu começo a fazer o controle. Eu vejo muitas empresas não complementando esse ciclo, faço o planejamento, faço a execução e não vou para o controle, eu não faço a medição dos meus resultados, aí começa a se dar muito problema, eu preciso acompanhar isso. Tem várias empresas também, aqui eu estava dando uma olhada nos participantes ali, tem várias empresas que já têm um sistema de mobilidade, onde eu tenho um controle online. Então, fecho uma ordem de serviço, o técnico ele informa o tempo que ele utilizou, ele informa as peças que utilizou, já fecha o custo de manutenção na hora. Eu já consigo ter um controle automático. Eu crio dashboards, indicadores e eu consigo estar verificando quanto está o meu custo, quanto está minha entrega de manutenção e assim por diante. Então eu preciso ter um controle. Esse controle ele vai permitir então que eu faça a melhoria contínua, a melhoria do meu processo.
Então, quando a gente fala no PCM, aqui a gente está falando do ciclo completo da manutenção, mas que o PCM ele está diretamente envolvido, precisa estar rodando esse ciclo de melhoria contínua. No momento que eu consigo fechar esse ciclo, eu consigo aprimorar meu PCM. Lembrando, pessoal, o PCM não se restringe a uma pessoa, a um setor específico. Para eu poder fazer o planejamento, poder fazer a programação, com certeza a minha equipe técnica vai ter que estar envolvida, com certeza os meus líderes de manutenção, meus encarregados, meus supervisores, eles vão ter que estar envolvidos, para estar junto com a figura do PCM, o analista de PCM, estar conseguindo fazer a melhor programação, o melhor planejamento, essa atividade realmente é importante ou não. Então esse é um trabalho em conjunto. O aprimorar o PCM, ele não é uma atividade exclusiva do planejamento e controle da manutenção, e sim da manutenção como um todo, porque vai impactar diretamente no desempenho da manutenção. O terceiro item que a gente vai estar falando, pessoal, se refere a revisitar os planos de manutenção. Então, o que eu preciso fazer para melhorar meus planos? Aqui a gente, quando faz os trabalhos de consultoria, principalmente, a gente faz uma análise e verifica lá no sistema ou na documentação quando foi a última revisão dos planos, né, de preventiva, por exemplo. Às vezes tu pega um plano de manutenção preventiva que a última revisão foi feita há 5 anos atrás, foi feita há 3 anos atrás. Nesse período de 3 anos tu não conseguiu implementar nenhuma melhoria para conseguir eliminar, por exemplo, uma inspeção, tu não conseguiu implementar nenhuma melhoria junto com o teu fornecedor para especificar um lubrificante, uma peça diferente, para que tu tenha uma maior durabilidade. Então é importantíssimo eu estar revisitando continuamente meus planos. Então como é que eu vou fazer isso? Moisés, eu tenho aqui minha fábrica, tem 10 mil equipamentos, 15 mil equipamentos, como é que eu vou iniciar esse processo? Não é um processo simples, mas é um processo que é necessário. O que eu vou levar em consideração? Por exemplo, a criticidade do equipamento, a gente viu anteriormente que vai estar se referindo à produção, qualidade, segurança, o impacto desse equipamento para o negócio. Então esses são os 2 primeiros pontos que eu preciso estar verificando para iniciar meu processo. Uma outra coisa que é importante, além da criticidade do impacto para o negócio, é o próprio histórico de falha. Qual equipamento que hoje está me dando mais dor de cabeça? Qual equipamento que está mais quebrando e está impactando diretamente a minha empresa? Esse é um bom equipamento para eu começar a rever meus planos. Para isso eu vou precisar envolver a equipe toda de manutenção, a equipe técnica. Mas eu não consigo tirar meu técnico para revisar um plano de manutenção preventiva. Tá, tu não consegue tirar teu técnico para revisar o plano, mas ele está fazendo um plano de manutenção preventiva que não precisa. Quantas vezes em treinamentos a gente pergunta ao pessoal técnico, né, quais são os principais desperdícios que tu percebe? Eu estou fazendo preventiva em equipamentos que não precisa, e em equipamentos que eu preciso estar fazendo a preventiva eu não estou fazendo. Aqueles 95% de indicador que eu mostrei para vocês lá de cumprimento de plano de manutenção preventiva, eu faço os 95% e aqueles 5% que faltaram são justamente nos equipamentos críticos. Poxa, se não dá, então eu preciso estar verificando isso. Envolver toda a equipe e avaliar a real necessidade de cada um dos serviços. Como é que eu vou estar fazendo isso? Então eu vou aprimorar meus planos de manutenção preventiva. Aqui o que é importante a gente fazer uma divisão, né, pessoal? Os planos de manutenção preventiva baseado no tempo, né, que seria basicamente a parte preventiva e lubrificação, e os planos de manutenção preventiva, plano de manutenção planejada baseado na condição, que cada vez mais as empresas estão utilizando, que se trata da rota de inspeção e da própria manutenção preditiva. Gradativamente as empresas estão reduzindo sua carga de manutenção preventiva e aumentando sua carga de manutenção preditiva. Então essa diferenciação é importante. Eu preciso estar incluindo na minha estratégia de manutenção as manutenções baseadas em condição. Porque o que eu vou estar fazendo com isso? Eu vou estar levando aquele componente até o final da vida útil dele. Com isso eu vou estar ganhando em redução de custo, que a gente comentou que é importantíssimo. Eu vou estar conseguindo então evitar paradas desnecessárias, então eu vou estar melhorando a minha produtividade, a minha lucratividade do negócio. Então técnicas baseadas em condição, elas são muito importantes dentro da minha estratégia de manutenção. Vou manter minha preventiva, vou manter minha lubrificação, sim. Principalmente em equipamentos que são difíceis de paradas, equipamentos que têm, então, por exemplo, um impacto grande para a segurança e assim por diante. Outro ponto importante é melhorar o aproveitamento do potencial dos técnicos. Quando eu trago um técnico para fazer uma revisão do meu plano de manutenção preventiva,
eu estou considerando o conhecimento técnico dele para fazer um trabalho que é extremamente importante. Então, melhorar o aproveitamento potencial dos técnicos nesse revisitar os planos. Aprovisionar as peças sobressalentes e materiais, isso é importante. Eu falei do mapa de 52 semanas, onde eu tenho todas as semanas do ano, os equipamentos, quais as peças que eu vou substituir. Então, com isso, se eu tenho um plano bem redondo, eu sei que eu vou ter uma determinada manutenção preventiva, que eu vou precisar uma série de peças no mês de julho. Eu não preciso ter essas peças no mês de janeiro no meu estoque, eu preciso ter elas quando eu for fazer a manutenção. Então, quanto mais próximo eu puder essas peças entrar no estoque de manutenção, melhor. Então, esse alinhamento ele é importante. Lembre-se, né? O planejamento ele vai me dizer ali a questão do que eu tenho que fazer, e a minha programação, se eu tenho essa margem dos 60 dias, em torno de 2 meses, eu consigo ajustar principalmente esse item de aprovisionar. Quando o técnico for fazer a manutenção, ele está com todas as peças e materiais necessários para estar fazendo a preventiva. Eu já vi muitas empresas que não têm dentro do seu plano de manutenção preventiva as peças que precisam. Então isso também é um processo de revisitar e estar aprimorando isso continuamente. Controlar os recursos aplicados e os resultados alcançados. Eu tenho 100% do cumprimento do meu plano de manutenção preventiva, eu vou olhar lá na minha disponibilidade para ver quanto eu estou atingindo. Estou com 100% de cumprimento e eu estou com uma disponibilidade de acima de 95%. Ótimo. Eu estou com 100% de cumprimento do meu plano de manutenção preventiva e minha disponibilidade está abaixo de 90%. Tem que gerar um ponto de interrogação para estar verificando o que pode ser feito. Com isso, então, eu vou agregar para o aumento da vida útil dos equipamentos, vou otimizar os custos de manutenção e vou ter uma assertividade maior no meu plano de manutenção planejado. Aqui tem um ponto importante, pessoal, que dentro da estratégia, a minha manutenção planejada, ela bem estruturada, ela começa a gerar um maior ganho em confiabilidade e desempenho. No momento que meus planos de manutenção preventiva não condizem com a realidade, por exemplo, um equipamento foi substituído, não está mais na empresa, e a equipe técnica recebe uma ordem de serviço para fazer a manutenção preventiva no equipamento que não está mais instalado, isso começa a perder a credibilidade no sistema. E daí a equipe técnica muitas vezes se isenta da responsabilidade de dizer, mas esses planos de manutenção preventiva eles não adiantam para nada, tá mandando eu fazer manutenção preventiva no equipamento que nem existe ou dentro de um conjunto. Então é extremamente importante que esse plano de manutenção ele tenha credibilidade. E como é que eu vou estar fazendo isso? Revisitando e principalmente verificando o resultado que a manutenção planejada está gerando. Outro ponto importante, a gente está no quarto, lembrando que são 5 pontos, né? Eu vou estar respondendo ali as perguntas depois, conforme vocês vão estar fazendo, conforme vocês fizeram aqui, né? Eu vou estar respondendo dúvidas e tudo mais, vão abrir para debate. Eu vou falar mais 2 pontos que são importantes. Intensificar a análise de falha. Esse processo ele é fundamental, principalmente para eu aprimorar minha estratégia de manutenção. Se eu tenho um plano de manutenção estabelecido, por mais que eu tenha um plano de manutenção estabelecido, vai ocorrer falhas. O equipamento, ou seja por algo operacional, ou seja alguma coisa de projeto, ou seja por uma própria ineficácia do processo de manutenção, vai ocorrer algum tipo de falha. Então, dentro disso, eu preciso estabelecer um processo, uma sistemática de análise de falha que reduza a reincidência e reduza os impactos dessas falhas. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que rever ou estabelecer os gatilhos. O que são um gatilho? Vou fazer análise de falha para todas as falhas? Não. Provavelmente não vou ter recurso disponível para fazer isso, pessoas que consigam fazer isso. Como tudo na vida, a gente precisa então definir prioridades. Então eu vou definir um gatilho, paradas de um equipamento A acima de 1 hora, eu vou fazer uma análise de falha. Do equipamento A, 1 hora é muito tempo, tem que ser 10 minutos. Então uma parada de uma linha de produção que produz um volume gigantesco por minuto, se parou 10 minutos eu preciso buscar a causa raiz do problema. Então eu defini os gatilhos, seja ele por um tempo, seja ele por um custo de manutenção, seja ele por um impacto na produção, seja ele por questão de segurança. Então eu defino os critérios que vão estar disparando esses gatilhos para que uma equipe multidisciplinar avalie essa falha. A equipe ela sempre precisa ser as mesmas pessoas? Não. O que é indicado? Que eu faça a análise de falha o mais cedo possível,
Então, se teve uma quebra, eu reuni uma equipe para que seja avaliado o mais cedo possível essa falha. É importantíssimo eu buscar a pessoa que atendeu aquele determinado serviço, que ela vai ter então a ideia exata do que aconteceu, além dos registros que ela fez. Eu vou envolver pessoas, seja de qualidade, seja de segurança, da própria equipe, seja um mecânico, um eletricista, seja um especialista em lubrificação e manutenção preditiva. De acordo com a falha, eu defino uma equipe responsável por fazer. Coloco o histórico em ação. Todo o meu histórico de falhas, todo o meu histórico do equipamento de manutenção preventiva, ele vai ser muito útil para eu conseguir fazer a análise de falha, para conseguir buscar a causa raiz do problema, que o grande objetivo da análise de falha é que eu consiga buscar a causa raiz e crie contramedidas para que eu consiga evitar uma reincidência. E o que normalmente acontece quando a gente resolve uma falha num determinado equipamento? A gente consegue replicar para outros equipamentos essa solução. Então isso é extremamente importante. Gerenciar a análise de falha. Não adianta simplesmente eu ter um relatório onde o técnico ou a equipe vai preencher e eu não vou verificar a eficácia dessa ação. Então eu preciso estar validando as ações implementadas. Uma vez que eu defini que deve ser feita a inclusão de um item na minha manutenção preventiva, que eu preciso fazer a troca de uma especificação de um determinado componente, que eu preciso fazer uma melhoria, que eu preciso fazer uma inspeção, eu preciso estar validando se essa ação de fato trouxe resultado. Então eu preciso estar gerenciando minha análise de falha. Não é simplesmente eu preencher um relatório, e sim saber se gerou resultado. E com isso compartilhar as lições aprendidas. Como eu comentei, uma análise de falha feita em um determinado equipamento, eu consigo replicar para outros equipamentos. Então isso é importante. No momento que eu faço a análise, se ela for bem feita, para isso são várias técnicas utilizadas, por exemplo, os 5 porquês, diagrama de Ishikawa. Então são várias ferramentas de qualidade, o brainstorm, que seria a tempestade de ideias. Então eu utilizo várias ferramentas da qualidade para conseguir criar essa análise, esse relatório, essa equipe e compartilhar essas lições aprendidas. Então o quarto ponto, que é extremamente importante para melhorar o desempenho da manutenção, é intensificar a análise de falha. Uma vez que eu tenho esse processo bem estabelecido, eu começo a trabalhar de forma proativa, eu começo a melhorar meus planos de manutenção preventiva, começo a melhorar meus planos de manutenção preditiva e assim por diante. E o último tópico, pessoal, dentro desses 5 para melhoria do desempenho da manutenção, é a questão de criar grupos de melhoria Kaizen. Aqui eu trago o ciclo total de vida do equipamento e vou estar trazendo alguns pontos que são importantes que a manutenção ela tem que estar atenta para evidenciar melhorias. Pensem no seguinte, antes de eu fazer a operação propriamente dita, a instalação do meu equipamento, tem uma etapa de projeto, uma etapa de identificação dos requisitos, uma etapa de projeto, de fabricação desse ativo, desse equipamento, a instalação e comissionamento, que seria a passagem de bastão entre a pessoa ou a equipe que está montando e propriamente a operação e manutenção. Então, essa etapa basicamente se refere a adquirir e projetar. Eu sei que muitas manutenções não conseguem ainda trabalhar nessa etapa, mas também vejo que esse é um movimento que vem crescendo. Quando a manutenção consegue atuar dentro do projeto, trazendo dados e informações importantes, históricos de outros equipamentos, a experiência da equipe técnica, começa a ter um ganho muito grande no desempenho. Porque a pior coisa que tem é eu comprar um equipamento com a especificação errada. Porque eu vou sofrer com esse equipamento para o resto da vida útil dele. Eu vou ter que investir muito dinheiro para conseguir fazer com que esse equipamento ele comece a rodar. E isso impacta diretamente no retorno sobre investimento, que foi um dos tópicos que eu abordei lá no início. Então isso é muito importante. O que pode se fazer para melhorar dentro dessa etapa? É principalmente trabalhar no projeto e na capacitação. Então a manutenção ela tem que estar trabalhando tanto a parte de projeto, especificação de projeto, quanto a capacitação. Vai entrar um equipamento novo, uma tecnologia que ainda eu não tenho dentro da minha fábrica, dentro da minha empresa, eu preciso estar verificando se o meu técnico está capacitado, se o meu operador está capacitado para aquela tecnologia,
Caso ele não esteja capacitado, eu prover esses treinamentos, essa capacitação. Com isso eu vou ganhar muito na redução das falhas prematuras, as falhas iniciais do meu processo. Quem conhece ali a curva da banheira vai lembrar que no início ocorrem várias falhas prematuras devido à não especificação correta do projeto. Outro ponto que é importante, daí entrando já dentro da operação, é operar e manter o equipamento. Então, com isso, eu vou ter que trabalhar todas as ações para prolongar a vida útil do ativo. Eu vou estar trabalhando em manutenção planejada, eu vou estar trabalhando em limpeza, em inspeção, eu vou estar trabalhando então em melhorar minha gestão de sobressalentes, tudo que é importante para prolongar a vida útil. E por fim, a etapa de descartar ou restaurar, que daí entra o custo da falha. Eu preciso ter um histórico de custo do meu equipamento para que eu consiga tomar uma decisão se vale a pena eu fazer o descarte desse equipamento ou fazer uma restauração. Isso também não tem uma regra pronta, mas basicamente eu preciso analisar o custo de vida, o custo de vida do equipamento ao longo da sua operação. Então isso é muito importante, e daí eu começo a trabalhar o custo da falha e engenharia de manutenção, começo a propor novos componentes, novos projetos, novos métodos de trabalho, e com isso eu consigo ter um melhor aproveitamento do meu equipamento durante todo o seu ciclo de vida útil. O que normalmente a manutenção foca? Foca só na etapa de operação, manutenção e engenharia, e não olha para as outras extremidades, que seria a parte de projeto, de adquirir e projetar, e descarte ou restauração. Então, com isso eu consigo ter uma visão total. O Kaizen nada mais é que um grupo de melhoria, então eu preciso estabelecer um processo que vai estar definindo, analisando, fazendo um mapeamento da análise dos resultados do cenário atual, até chegar numa solução e isso ser implementado e ser de fato melhorado. Então, pessoal, esse é o último tópico dentro da melhoria do desempenho da manutenção, que eu vou trabalhar com grupos de melhoria. Esses grupos de melhoria Kaizen eles também podem estar focados e devem estar focados também na parte de redução de custos que a gente viu lá no início desse webinar. Com isso, aqui eu deixo os meus contatos, né? Ali tem o meu e-mail e o meu WhatsApp. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre esse tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto. Conheça também as soluções da Soft Expert para a gestão integrada da conformidade, inovação e transformação digital. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.